Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Bom dia para todos os irmãos, para os convidados. É uma oportunidade falar uma palavra dessa tão rica, tão encorajadora, que faz o nosso coração ferver para o Senhor, né? O Senhor, o tema dessa série de mensagens é dignos, né? Deus nos chama para o seu reino e glória. Ele nos chama. E se tirarmos o CH, fala Deus nos ama. Ele ama e chama, né, para o seu reino. Já nos chamou para o antegozo do reino, que é a igreja. Mas a igreja é um procedimento para se chegar no reino, né? E glória. Senhor Jesus. E essa vacina, porque nós estamos no mundo ainda, nós precisamos de uma vacina, né? Para ser um termo atual, né? Mas na verdade é o Espírito todo inclusivo que nós recebemos quando cremos. Então, Deus é um Deus que nos chama, que chamou Abraão, ele nos chama para entrar dentro de nós e nos guiar. Então, nós somos como a luva. Vocês lembram da luva Lulu? Era uma luva tristinha, murchinha, porque não tinha ninguém que a preenchesse. Então, quando nós cremos no Senhor, ele entrou dentro de nós e agora, com a luva calçada, ele vai nos guiar e vai fazer a sua obra. Nós não fazemos a nossa obra, mas fazemos a obra de Deus, né? E por causa disso, nós precisamos estar sempre sendo vacinados. Um versículo em Hebreus fala que, irmãos, jamais aconteça em algum de vós um coração maligno de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça. Por quê? Porque toda queda é expressa no ego, no velho homem. E se nós não buscarmos o Senhor, para nós sermos aperfeiçoados, para sermos constituídos da palavra e seguirmos o Senhor, né? Negarmos o ego, seguirmos o Senhor não consegue fazer obra em nós. Então, graças a Deus que do lado o Senhor nos livrou da perdição eterna com a sua redenção. Mas hoje tem um trabalhar, enquanto nós vivermos, tem um trabalhar para nós aprendermos a andar no Espírito. Paulo disse, né, que servia a Deus no Espírito, né? E hoje, todos nós estamos sendo treinados a servir no Espírito. Como que é? É invocando o Senhor. Invocando o Senhor até sair de nós mesmos. Até sair da confusão da alma caída, até sair e nós tocamos no Senhor. Quando nós tocamos no Senhor, né, o Senhor vai nos iluminar, nós vamos arrepender, vamos nos consagrar ao Senhor e nós vamos ter um teste. Sempre nós temos um teste para ouvir o Senhor, para ouvi-lo, né? Para discernir o que ele está falando, né? Quando nós vamos ouvindo e sendo iluminado, corrigido, né, nós vamos tocando mais nele e vamos treinando nosso ouvido para ouvir o seu falar, né? Nós vamos discernindo o que ele fala. E esse é um exercício. Por isso que hoje, irmãos, tem um hino que fala: hoje o reino de Deus é um exercício para nós. Nós estamos no exercício, né? Senhor Jesus. E isso nos leva a crescer na vida divina, né? O Senhor nos deu o ministério do Novo Testamento. No ministério, nós somos as peças-chave para representar o Senhor, para dar testemunho e para ser um meio, um canal para atingir as pessoas. O Senhor nos ama, mas ele também morreu pelas outras pessoas. Por isso, pregar o evangelho não é uma questão de se der o prego, não. É uma questão central do coração de Deus, né? E todos nós estamos em treinamento, e graças a Deus, todos nós temos experiência com isso. Todos nós. Um dia mais, outro dia menos, mas o amor do Senhor vai nos atraindo, vai
usando as circunstâncias para que nós preguemos o evangelho. Tudo isso, irmãos, é a parte boa, é a parte divina da vida da igreja, né? É o trabalhar do Senhor em nós, né? Então, para que nós tenhamos essa experiência, nós precisamos da fé. A fé traz Deus, traz a fé objetiva para dentro de nós. A fé, o amor e a perseverança da esperança. O Senhor fala que no mundo tereis aflições, e nós temos mesmo, né? Mas nós precisamos olhar firmemente para o nosso alvo, firmemente, né? Não vacilar, né? Nós estamos sendo treinados, às vezes nós olhamos para o lado, mas perdendo tempo, nós temos que voltar para o Senhor, né? E a perseverança, o fato de estar sempre olhando para Ele, vai nos dar a perseverança da esperança de sermos recebidos na glória. Hoje a glória de Deus já está em nós, e essa glória é representada pela mulher de Apocalipse 12, que fala que a mulher era vestida do sol, vestida do sol. A mulher significa os crentes do Novo Testamento. A lua, os crentes do Velho Testamento. E as 12 estrelas da cabeça, os patriarcas. Então, nós estamos na parte que brilha. E esse brilho, irmãos, figuradamente é a luz do sol. Mas Deus é luz. Como nós somos chamados para não andar em nós mesmos, o Senhor expressa através de nós. Então, essa mulher, ela brilha. Por quê? Porque o Senhor entrou em nós e Ele quer se expressar. E ela também vai dar a luz ao filho varão, que é a parte que brilha mais ainda. O filho varão são os vencedores, né? O filho varão é um recém-nascido, mas de maneira nenhuma são os recém-salvos. O filho varão é a parte madura, a parte forte do testemunho. E é para isso que o Senhor está nos chamando hoje. Deus está nos chamando hoje para nós sermos esse filho varão. A melhor parte é o filho varão. Por quê? Porque nós estamos conhecendo o Senhor, estamos tomando essa vacina, essa palavra está sendo constituída em nós, porque o que está em questão hoje, irmãos, é nós andarmos no Espírito. Nós não sermos atrapalhados por nossas opiniões, por nossas queixas, pelas nossas opiniões, né? E não sermos atrapalhados por isso. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Não fazermos nossa vontade, e as circunstâncias que nós passamos visa justamente isso, para nós aprendermos a seguir, a praticar a vontade do Senhor. Por isso, o versículo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente, é mais vacina. A vacina, irmãos, é a palavra pelo Espírito. E essa vacina não tem agulha, não tem líquidozinho azulzinho, cor de rosinha, 3 ml de líquido, não, é Espírito. É o Espírito que entrou em nós. Isso já acontece desde Pentecostes. Essa vacina é maravilhosa. Ela nos apacenta, ela nos encoraja, ela mostra o desejo do coração de Deus, ela no aspecto de vida. E ela também nos dá autoridade. Porque para o Senhor avançar, não tem jeito de ter só a vida. A vida de Deus, ela é atrelada com a autoridade. Aliás, a autoridade é a vida de Deus. A vida de Deus é a autoridade. Então, nós precisamos aprender a dominar para o interesse de Deus. Adão já foi pedido para ele isso, mas hoje o Senhor quer se expressar nessa terra. Ele quer ter de novo domínio. E ele vai acontecer, ele vai conseguir isso através da vida da igreja, né? Então, na sua riqueza, ele mostra que nós já éramos pré-conhecidos antes da fundação do mundo. Faz muito tempo. E nós, como é que nós temos acesso a isso? Pela fé e pelo evangelho.
Por isso, irmãos, que só crer em Deus, só ser regenerado, não é suficiente para entrar no reino. Para entrar no reino, precisamos crescer em vida. E o crescimento em vida inclui necessariamente conhecer a palavra. Nós mesmos, que já estamos há muito tempo nesse exercício, né? Cada vez nós conhecemos mais. São as coisas dele, não são as coisas nossas. Não são as coisas que do ritmo, da esfera do mundo, são as coisas de Deus. Então, um ser humano nasce, ele não sabe nada. Ele não sabe nada disso. Né? Quando ele é salvo, o Espírito de Deus, a unção, o Espírito entra dentro dele. Mas ele continua não sabendo nada. Continua não sabendo nada. Ele pode invocar, ter paz. Mas e aí? O que está no coração de Deus? O que Deus tem para ele? O que Deus está fazendo? Ele tem que ler. Tem que ler a palavra. Nesse estágio, todos nós estamos hoje. Cada um num ponto, mas todos nós estamos hoje. Nós estamos lendo a palavra, aquele caminhãozinho, trazendo a fé objetiva para dentro de nós, né? E esse negócio é tão claro, irmãos, que o apóstolo Pedro, né? O que ele disse na segunda epístola dele? Ele falou, nosso amado irmão Paulo, né? Vamos ver 2 Pedro? Isso é para mostrar para cada um de nós, né? A necessidade que nós temos de elaborar a palavra, né? Então ele fala assim, por essa razão, 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, que já não é natural do mundo, né? É coisas que vão acontecer. Empenhai-vos por ser achados nele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade. É o que nós estamos hoje. Nós estamos vivos hoje por quê? Porque Deus está sendo longânimo conosco. Está dando tempo para que nós arrependamos mais, né? Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, não é a sabedoria natural dele e muito menos do judaísmo, né? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Essas coisas difíceis é que o Senhor está abrindo hoje, porque agora nós estamos muito próximo da vinda dele, e essas coisas difíceis, com respeito à manifestação do anticristo, o arrebatamento, a questão da ceifa, a questão né? Todas essas questões que nós estamos abordando na vida da igreja hoje, fazem parte das coisas que Paulo falou, porque para ele foi aberto o plano de Deus inteiro, a economia de Deus inteira. E isso não tem na cabeça de ninguém no mundo. De ninguém. E quem conhece pouco a Bíblia também não conhece nada disso. Mas, irmãos, aprove a Deus dar-nos o reino, né? Então, essas coisas difíceis de entender, significa o quê? Que nós temos que elaborar. Então, quando foi dito que só ser salvo, só ser regenerado não entra no reino, na manifestação, né? Não é um desencorajamento, mas é porque é só regeneração, e ele vai precisar crescer, precisa ter liberdade dentro de nós. Nós vamos precisar ser uma luva calçada, mas que faz algo útil para Deus. Podemos assistir as coisas acontecer, né? Então, irmãos, foi mostrado para nós essas coisas difíceis, né, que o apóstolo Pedro mesmo testemunhou isso. Então, hoje, através da palavra profética, através das revelações uma atrás da outra, né, isso está se tornando fácil, está se tornando inteligível, nós estamos entendendo. Mas entender só não adianta, nós estamos orando e estamos tomando posse. Esse é o estágio atual da vida da igreja.
Por quê? Porque mais para frente um pouco, né, o iníquo vai aparecer, vai ter aquele período enganoso de paz e segurança, mas depois ele vai mostrar o que tem no coração dele, que são os 3 anos e meio finais da última semana. Então, nós precisamos aprender. Então, não é pelo sentimento que nós andamos. O sentimento, nós andamos derramando azeite no espírito. Azeite na emoção, azeite na vontade, azeite na mente. Por quê? Porque nós precisamos estar vacinado, estar ungido, estar molhado desse óleo da unção. Porque nós não andamos mais conforme, né, os homens, conforme o mundo. Nem conforme nós mesmos. Nós temos que nos esvaziar, 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 porque Deus, Ele nos chamou e Ele quer nos governar. Dentre esses que estão se abrindo, o Senhor está chamando a todos, a todos. Ninguém é chamado para a grande tribulação. Ninguém é chamado para o ranger de dente. Isso aqui é chamar, mas isso aqui vai ficar. Isso aí vai mais tarde. Não, ele é chamado para crescer em vida. E a igreja é esse lugar, esse procedimento, é o jardim de Deus, para nós descansarmos nele, sermos encorajados, né, para nós nos consagrarmos, para nós negociarmos talentos junto, uns aos outros. Então, é um procedimento que nós encorajamos cada um a ir junto. Não é um vencedor individual, um vencedor solo, carreira solo, não, é um vencedor que encoraja o máximo, mesmo porque a coroa são pessoas. A coroa nossa, a nossa coroa, Paulo falou para os Tessalonicenses que eles eram a coroa dele. Ou seja, é a parte visível, né, do resultado do evangelho. Então, o evangelho, quando é pregado, né, nós precisamos orar com as pessoas. É isso que é feito na comportagem, né? Quando nós contatamos uma pessoa. Posso orar por você? Se ele disse pode, ele abriu o espírito dele. Ele abriu a porta. Nós estamos orando no espírito, com autoridade. Quando nós oramos e ele fala, Senhor Jesus, entra dentro do meu espírito, pronto. Espiritualmente ele abriu a porta para o Senhor alcançá-lo. Essa atitude de abrir o espírito é a mesma que tem que nos acompanhar quando nós ouvimos a palavra. Não podemos ficar ouvindo, considerando, isso não é bem assim, talvez seja, não, mas está exagerado. Isso aí nós temos que ser livres disso, porque significa que o nosso espírito está fechado. Aquela lente que traz a imagem para dentro, o diafragma, está fechada. O invocar o Senhor é o que abre o diafragma da lente para trazer a imagem para dentro. Nós precisamos estar, isso que é ouvir e receber. Crendo, recebereis. Né? Agora, todos nós temos experiência de apacentar, muito tempo, apacentar as pessoas. E muitos não avançam. Por quê? A Bíblia também explica. Visto que não foram acompanhadas com fé as palavras que ouviram. Não foram acompanhadas com fé. Por fé, não foram. Então, é outra vacina, outra chamada de atenção para nós, outro despertar para nós. Nós precisamos ouvir a palavra com fé, né? Por quê? Né? Então, em Hebreus também fala, então, já disse antes, né? Jamais aconteça haver em qualquer de vós coração maligno de incredulidade. Então, esse coração maligno não ficou para trás quando nós cremos. Ele está ali, ó. Ele está ali, é o ego, é o homem natural que cogita das coisas dos homens. Ele está ali. Então, quando nós estamos invocando o Senhor, invocar a tal ponto, até termos uma bola de fogo, nós absorvemos a palavra do Senhor. Né? E aí, tem todos os procedimentos, né? Os procedimentos na vida da igreja, as reuniões, né? As reuniões virtuais, as reuniões, o apacentar, tem a carreta do expolivro, tem várias, né? Tem as mensagens,
tudo isso é para nós trazermos para dentro de nós, né? E a palavra de Deus flui cada vez mais. Então, nessa situação, qual que é o final? Então, eu estava falando, nós precisamos receber essa palavra, né? Qual que é o final disso? É nós sermos introduzidos na glória. Isso também não faz parte do velho homem, não faz parte do que nós achamos, sentimos no homem natural, né? Mas nós vamos, João 14, Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 17, ele abre totalmente o desejo do coração dele, que ele quer que, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim, e vós em mim, e eu em vós, e nós vamos ser introduzidos nele. Quem é que nasce na vida humana e sabe isso? É só o Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos adentrar cada vez mais. Aquele caminhãozinho vai trazendo palavra objetiva. Eu repito, essa palavra não faz parte do homem natural. Ela não faz parte. Se nós voltar para a mente, né, é o que acontece, a experiência, nós vamos perder o nosso tempo e vai nascer praga na grama. Vai nascer coisa que o inimigo vai usar para nos distrair e perder o nosso tempo. Então, nós precisamos por isso nós precisamos voltar. Por isso eu quero lembrar de novo o que Paulo falou. A Deus, a quem eu sirvo, no meu espírito. Então, não é né? Ele falou que eu começo na mente. Começando na mente, mas volto para o espírito. Então, outro grande encorajamento, precioso demais, são as parábolas. As parábolas das 10 virgens. 10, o Senhor falou, irmãos, eu fico maravilhado, porque o Senhor é um homem. Ele é um homem na glória, mas ele foi um homem na terra. Ele é um homem perfeito. As virtudes humanas elevadas. Então, ele falou sobre o homem prudente. Ele falou uma parábola. Ele falou, eu vou lhes mostrar, né, o que é um homem prudente. Então, ele conta a história, a parábola do homem que construiu a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. O velho homem é um construidor sobre a areia mesmo. É areia direto, né? Não resiste. E as provações vêm para provar o que resiste, para abalar tudo que é abalável, né? E o que não é abalável permanece, né? E falou, então o homem prudente é esse aí, ó. Ele constrói sobre a rocha. Construir sobre a revelação, sobre a comunhão. Então, eu vou mostrar como é o homem prudente. Quando ele fala das 10 virgens, 10 salvos, 10 cristãos, todos são regenerados, todos têm a lâmpada acesa, né? Pode estar, não querendo nem falar que essas 5 nécias estavam cauterizadas, não querendo nem falar que a cauterização é o fim da linha. Estava ali, mais ou menos. Hora tá, hora não tá, hora tá, hora não tá. Porque o cauterizado tá fora mesmo. Mas, quando já dormiram do Senhor, ou seja, acabou a contagem do tempo, já dormiu, mas o Senhor vai voltar. Quando ele voltar, né? Então, claro, para quem dormiu, não está morto. Ele está aguardando o Senhor também. Quem dormiu está aguardando também, né? Então, quando ele voltar, ouviu-se um grito, eis o noivo. Quem está sábio, quem está prudente, já fez isso a vida inteira, porque não tem coisa melhor na vida do que desfrutar Cristo, do que desfrutar a palavra. Não tem coisa melhor. E isso é ajuntar azeite na vasilha, na alma. A alma pegou gosto pelas coisas de Deus. Não tem mais gosto por coisa velha. Então, essas são os irmãos, as irmãs que pegaram o gosto então, estão com lâmpada acesa e tem azeite na vasilha. Elas são íntimas do Senhor. Eles ou elas são íntimas do Senhor. E as outras que eram, né, era salva também. Tinha lá um azeite lá no fundo, né? Um azeite, uma quantidade que elas sabiam que aquilo ali não dava. Ou seja,
Elas amavam o Senhor, mas também o ego dominava. O ego dominava, né? Então, o que acontece? Não conseguia ter azeite na vasilha. Por quê? Porque na hora de exercitar, acabava escolhendo o natural. Senhor Jesus. Quando ele veio, ela falou, eu preciso mais azeite, me vende. Nem pediu, me vende. Não tem mais. Porque isso aí não é uma coisa que você compra. Isso aí é a experiência mesclada com a nossa pessoa, com a nossa alma. Não tem como, né? Então, ele falou da necessidade de nós vigiarmos, de nós amarmos o Senhor. E o que tem hoje, na nossa experiência, na vida da igreja? É encher de azeite, encher a vasilha. Tem um hino que fala, enchendo a alma com o Espírito, enchendo a alma com o Espírito, enchendo a alma com o Espírito, até o noivo retornar. Alegre sempre, louvamos sem cessar. Alegre sempre, alegre sempre. Onde é que está o ego? Está fora, está fora. Senhor Jesus, onde é que está o caminho natural, o caminho independente de Deus? Está fora. Nós estamos alegres. Essa alegria é do Espírito, né? Nós somos chamados para isso. Então, não é uma ordenação. Eu falei, vou ter que comprar azeite. De novo, tem que comprar azeite. Isso é o que as 10 Nécia tola, mas vai ter que comprar mais azeite? Esse é o velho homem apontando a cabecinha dele. Não, nós compramos azeite porque é nossa alegria. Nós sabemos quem nos chamou, quem nos ama, nós jamais estaríamos nesse lugar se ele não tivesse nos chamado. Jamais. Jamais. Né? Então, ele nos chamou e está se revelando. Quando nós exercitamos nosso espírito, ele revela mais. E tem esse rio largo, que é o rio da vida, é o espírito da vida, é um rio largo, cheio de muito mais coisa para nós aprendermos do que nós já sabemos. Bom, cada vez mais que nós tocamos nessa experiência, nós vamos querer praticar. Porque só conhecer e explicar em ordem é ilusão, né? É a quinta coluna do ministério do Novo Testamento. Coluna não é a coluna estética, é a coluna estrutural do prédio. Quando nós começamos a praticar, abre a tela. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor, quando vier, surpreender fazendo assim. Ele vai surpreender. E o grande encorajamento, irmãos, é que, se nós formos fiel no pouco, ele vai colocar sobre o muito. Ou seja, quem é que vai poder reclamar? Ninguém. Quem for fiel no pouco e apacentar, vai ser muito bem, muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, Senhor Jesus. Então, irmãos, é maravilhoso. E é isso que todos os irmãos estão tendo experiência, todos os irmãos estão crescendo em vida. Por quê? Porque o que está governando é essa esfera divina. O Senhor, ele é engrandecido cada vez mais. Então, agora, isso foi profetizado há tanto tempo e nós estamos nesse auge da vida da igreja, mas cada vez mais vai se cumprindo o que o Senhor falou. Então, vai chegar a hora que os irmãos abordaram muito detalhe, né, que são as coisas difíceis de entender que o Pedro falou, né, a questão do aparecimento do iníquo. Aí vem a parte podre, a parte negativa. Mas como Deus quer limpar o universo mesmo, tem que passar por ela. É um trecho de, como se faz em aviação, é um trecho de turbulência. Tem um trecho de turbulência aí pela frente. Está avisado, nós estamos avisados, nós vamos entrar, cinge o lombo da mente, né? Para que nós vamos entrar no trecho de turbulência, né? Não vos assusteis, né?
Senhor Jesus. Esse trecho foi abordado detalhadamente pelos irmãos na segunda e terceira semana. Então, não há desfrute nele. Não há desfrute. Né? Por quê? Porque o que tem que prevalecer nesse período é o bom depósito. Ó, de novo a vasilha cheia de azeite aí, ó. Não tem desfrute nenhum no aparecimento do anticristo. Então, irmãos, nós estamos na hora de encher mais a vasilha de azeite. E a vida da igreja não tem outra finalidade senão isso, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o importante, então, o que é, irmãos? Depois dessa constituição, desse apacentar do Senhor, desse encorajamento, dessa realidade de cumprir a vontade dele, né, alcançando as pessoas, porque ele ama, ele não volta atrás de jeito nenhum. O que pode acontecer muito fácil é nós sermos considerados em falta, mas que ele volta atrás não volta de jeito nenhum. Então, cada vez mais nós estamos sendo encorajados a pregar o evangelho, a passar literatura, para quê? Para a pessoa que recebe ter continuidade. Como é que ela vai ter continuidade? Se ela é só salva, ela só crê em Deus. Vai prevalecer o sentimento que ela acha que deve ser. Como é que Deus deve agir? Ela deve agir assim. Ah, com isso eu concordo. Mas isso aí é uma tristeza, viu? Isso é uma tristeza. Isso não é o fluir do Espírito, né? Então, hoje, com essa vacina, falando desse lado tão maravilhoso, que é a unção que habita dentro de nós, né? Que vem o ministério de João, né? Ele fala, filhinhos, né? Quando ouvirdes falar que ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis, porque ele não virá de forma nenhuma antes que primeiro venha o nojento. Antes que primeiro venha o homem da iniquidade. Em Hebreus fala que o Senhor, Hebreus 1, se não me engano, fala que ele tem cetro de equidade. O cetro é o cetro do rei, né? O cetro dele, o trono dele é um trono de equidade. Mas como ele tem que limpar o universo, vai ter que limpar, vai ter, e vai ter que passar por isso, vai ter que passar por esse procedimento de limpeza. Só que para nós, irmãos, nós queremos ser, o Senhor está nos chamando, qualquer um. Tem gente que não é salvo ainda, irmão, e que vai crescer ainda. Tem pessoas, tem centenas e centenas de pessoas que estão aguardando o evangelho. Nós, quando saímos, nós vemos as circunstâncias que acontecem e, de repente, nós temos uma direção de falar com determinada pessoa. No arranjo de Deus, aquela pessoa, naquele dia, estava marcada para receber o Senhor. É só o início, mas ela precisa ter chance de avançar. Por isso, irmãos, que quando a pessoa, você der um jornal, que o jornal foi franqueado para ser gratuito, para que ele não fique estocado e chegue na vida das pessoas, acrescenta ali a caneta para a pessoa baixar o aplicativo IVPT. Toda vez eu falo isso, toda vez eu faço, praticamente todas as vezes. E se eu tenho tempo, se é um lugar fechado ou que é possível, eu ainda abro o aplicativo na frente da pessoa, porque a pessoa fala, mas depois esquece, o inimigo já toma da cabeça dela, toma da mente e pronto, né? Já abro ali, ó, aqui, ó, esse aplicativo, isso aqui, ó, isso aqui, especiais, isso, especiais, mulheres, casais, líderes, criança, adolescente, criança não, né? Adolescente, jovem. Depois abre essa outra aqui, ó, conferências. Aqui, ó, cada uma dessas aqui é um monte de mensagem. Abre lá, qualquer uma aqui, ó, pum, aqui, aperta aqui, áudio, vídeo. Ó, tá vendo? Ah, as pessoas ficam maravilhadas. Que falam, esse negócio de vocês aí tá no YouTube? Oh, já fica alegre com pouca coisa. Pronto, nossa, que legal, eu quero ver. O que é isso, irmãos? Isso é uma chance para ela de avançar, senão vai ficar naquele ponto. Não é só ficar, ainda vem a pressão do inimigo, porque ele nos odeia. Ele é o inimigo de Deus e ele é nosso também. E ele é nosso inimigo, da nossa parte ele é inimigo também. Então, é uma guerra, né, Senhor Jesus. Então, do lado de Deus, a ênfase muito forte é pelo trabalhar de Deus. Essa vacina, na verdade, ela é toda inclusiva.
E ela não é um procedimento, ela é o próprio Deus vivendo em nós. Por isso nós somos criados para conter Deus. Bom, agora entra o que vem pela frente, né? Senhor Jesus. Nesse ambiente, nas vésperas de entrar para a última semana de Daniel, nós precisamos ver que o importante é nos preparar. Preparar. Não vai pelo seu sentimento natural como é que deve ser, não. Você tem que preparar, né? Senhor Jesus. Então, o que vai nos sustentar? Já que vai haver ele, o anticristo, né? Que vem pela eficácia do Satanás. O cara ainda é atrevido, que ele está até hoje na cabeça dele, que ele ainda quer reinar. Até hoje. Então ele tem uma eficácia. Vamos ver em 2 Tessalonicenses. 7-9. Então, essa é a tribulação, a trepidação que vem pela frente. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele já operou sempre, né? De Adão para cá ele está operando, né? E Deus também providenciou a vacina, providenciou um antídoto para neutralizar o veneno circulante, né? Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém? É a palavra de Deus, são os que desfrutam, os que brilham em vida, especialmente os vencedores. O filho varão, especialmente. Por que o filho varão? É que atinge a intensidade máxima no filho varão. O brilho máximo da mulher é no filho, mas ela já brilha, ela já resplandece. O evangelho da graça, quando é pregado, é luz, irmãos, é luz de Deus. Mas o evangelho completo, que é o da graça, mais o do reino vem a ser o resplandecer do sol. Por quê? Porque é a graça caminhando e fazendo tudo que ela tem que fazer, né? Senhor Jesus. Então, agora voltando para a parte desagradável, então será de fato revelado o iníquo. Para quem é incrédulo, não enxerga nada, o caos que o mundo está entrando e vai aumentar, esse homem, quando surgir dando as opiniões dele, governando, eles vão achar esse homem um espetáculo. Mas nós, quando batermos o olho nele, nós sabemos que é ele. Por quê? Porque nós não andamos pela aparência. Nós voltamos para o Senhor e o Senhor vai nos guiar, né? E aqui já está dando o resultado final dele, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Não vai ter jogo embolado com ele, não. Vai ser pá, a palavra que sai da boca, né? Ora, agora, antes de acontecer isso, tem um tempo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer, o cara é atrevido mesmo, ele não desiste. Eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mas para quem é incrédulo, aceita direitinho, acha um espetáculo. Senhor Jesus. É que nem o apóstolo João fala, filhinhos, né? O que tem no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são do mundo. Então a concupiscência do engano é assim. No velho homem, ele acha que a concupiscência é um espetáculo, né? Ele vai nela. Quando vai, pronto, vê que é um engano. Não adiantou nada. Só acumulou pecado. E é o engano mesmo. Então, por isso que ela chama concupiscência do engano. E a soberba da vida, porque está no homem, nele mesmo, que é essa parte de se prevalecer, ele achar que pode tudo. Mas é uma soberba, é o orgulho da vida, porque ela vai passar, ela murcha como a erva. Murcha como a erva. Reinos e coroas, um reino, quando está no exercício dele, parece que dura sempre. Parece que é ele que vai ficar. Mas ele vai passar, né? Nós já sabemos isso pela história,
sabemos isso na experiência pessoal nossa, familiar, as coisas, que parece que a coisa é sempre, mas passa, né? Senhor Jesus. Então, ele vem com a pirotecnia dele, fazendo prodígio, quer dizer, são coisas que parecem milagre, mas é a operação dele, e a base dele é mentira. Por isso que ele já começou com a Eva já no top da mentira. Não é certo que morrereis. Pode comer do fruto. É certo que não. Já começou a mentir ali, ó. Ali a mentira já estava turbinada já. Turbinada para derrubar todas as gerações depois. Né? Prodígio, o que ele tem, irmãos? Prodígios da mentira. Né? Com todo engano de injustiça. Por isso está sendo afastado a Bíblia. Né? Toda referência da Bíblia já está sendo afastado. Está sendo preparado esse teatro de operações. Né? Por quê? Porque não é conveniente para quem está nas trevas seguir a Bíblia, porque ele vai ser exposto. Como ele anda na soberba, ele vai querer o quê? Vai querer governar também, é uma ânsia de luta pelo poder. E como é que ele vai querer governar se ele vai acabar sendo réu do que ele está fazendo? Então, o que acontece hoje? Por mais leis, o Brasil é o país do mundo que mais tem lei. Mas tem também um artigo lá que a pessoa não é obrigada a dar prova contra ele mesmo. Já pensou que fiasco? Ele não é obrigado a falar. E depois ele não é obrigado a dar pista que ele seja incriminado. Para que esse absurdo de lei? É um fiasco. Um fiasco completo. Então, quanto mais lei eles fazem com a boa intenção de fazer justiça, mas já tem um artigo lá, já tem uma outra lei que governa aquela, que juridicamente anula aquela, ou abre porta para não sei o quê. É assim, irmãos. Por isso que a civilização ocidental, há muitas décadas atrás, seguia mais a referência bíblica. Mas agora, com a consciência aberta ao máximo, pulsando, concupiscências, quer ficar rico. Quem entra na política quer o quê? Não quer servir ao povo, não quer de jeito nenhum. É só a fachada servir ao povo. Mas quer mesmo é roubar. Quer mesmo é a licitação que ele está de olho. Ele está de olho nisso, ele não quer servir. Se for falar para um sujeito desse, falar, ó, você vai servir o povo, você vai ficar só com o seu salário. O cara xinga. Ah, que é isso? Senhor Jesus. Então, irmão, isso já está enraizado, já está ali. O negócio é desse jeito, é assim que anda. Né? Senhor Jesus. E isso é a concupiscência do mundo, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, agora, para nós que somos fora disso, o Senhor nos chamou para fora do mundo e para dentro dele. Né? Nós precisamos nos preparar. Né? Marcos 13, 21 a 23. Treze, 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, porque não está mesmo. Não está mesmo. Porque primeiro vai aparecer o cara responsável pelo caos do universo. Ele vem com cara de generoso, de paz, ele vai conseguir fazer superficialmente, né, irmão? Superficialmente a paz e segurança. Né? E no final da metade da primeira semana, da última semana, ele não vai conseguir segurar o coração dele, não vai conseguir segurar. Ele vem para enganar, mas não vai conseguir. Por fim, o coração dele vai explodir que nem represa. Né? Aí, ele vai se rebelar ao extremo, que é o que sempre teve na cabeça dele. Desde Ezequiel, desde Isaías, e ele queria ser igual a Deus. Igual para ter Deus no controle dele. Esse negócio está nele, está pulsando dentro dele. Na metade da última semana, a represa vai estourar.
E o que é a meta dele? A meta dele não é caçar incrédulo, caçar gente que vai para o inferno. Ele quer caçar, ele quer perseguir os filhos de Deus. Aí a represa abre, né? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos ter hoje o bom depósito. Nós vamos ser alimentados naquela época, né? Naquela época, aliás, antes disso, tem muita tribulação até chegar lá, né? Nós vamos ser supridos pelo nosso bom depósito. Nós não vamos poder olhar pelas circunstâncias para ser encorajado. Não vai ter essa. Como ele vai perseguir completamente Deus e tudo que faz culto a Deus, as reuniões não vão haver mais. Então, esse período agora que nós estamos é um período maravilhoso. É muita paz, é muita tranquilidade, é um espetáculo. Quem está achando hoje pouco, saiba que isso é um espetáculo. Senhor Jesus. Mas, puxa, mas que beleza que era aquela época. Era beleza mesmo. Era beleza para encher a vasilha de azeite. Não é beleza para ficar na alma só. Não, é beleza para encher a alma de azeite. Porque Deus ele vai cumprir a palavra dele totalmente, ou cabalmente, que significa totalmente. Por isso que ele fala. O Senhor, quando fala, é cheio de sentido, né? Ah, virgens prudentes. Como é que elas são? Elas conseguem encher a vasilha de azeite. Ou pelo menos o suficiente. O suficiente para aguentar a trepidação. Quando chega o noivo, elas estão abertas para ele. Estão prontas, estão prontas. Eu estou esperando ele mesmo. Agora sim, chegou, que nós estou esperando faz tempo. Eu estou esperando ele. É um coração puro. Só olhando só um ponto. Quando ele chegou, pronto, está pronto, chegou. Né? Senhor Jesus. Então, nós precisamos de encorajamento, né? Encorajamento, né? E Lucas 21, 34. Então, nesse período, o que o Senhor, o Espírito, fala para a igreja? Nós não estamos indo assim, com o colarinho folgado, de qualquer jeito. Aê, aê, aê. Não estamos indo assim. O Senhor está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos. Acautelai-vos baixa a bola e foca. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, né? Então, quer dizer, isso aí é a carne caída, né? É o fim da linha, né? Da embriaguez. Isso também pode ser tomado espiritualmente. Quando você está amando muito uma coisa, querendo muito, está com a febre alta, isso aí também pode ser chamado de uma orgia para aquilo, um excesso, um exagero, uma obsessão. Da embriaguez. Embriaguez aqui tem a embriaguez que tira a sobriedade mesmo, é uma dependência, assim como tem embriaguez hoje de internet, né? Tem embriaguez porque é uma maneira espetacular do inimigo de prender a nossa mente, nos controlar e ter o nosso perfil, através do algoritmo, nosso perfil direitinho lá na central lá da teia, né? Virtualmente, irmãos, já foi o tempo que as coisas eram difíceis de encontrar. Hoje, né, o inimigo já consegue ter a ficha de todo mundo que acessa a internet. Né? E é muito fácil a gente perceber isso, né? Quando você acessa qualquer produto, ele aparece logo. Mas logo depois começa a vir um punhado de oferta daquele assunto. Por quê? Porque ele já entendeu que você gosta daquilo, você quer aquilo. Então, como é comercial também, ele já está encadeando a maneira de você comprar aquele, comprar mais outro e tal, para te ocupar, para fazer o comércio dele. Mas isso é mais simples, né? Porque, na verdade, aquilo ali é um pool de informações para também fazer a cabeça, direcionar a cabeça de quem está ali. Né? Haja vista a quantidade de fake news, né? Se você olhar bem, né, você estando no espírito e vendo tudo que passa, você vai ver que é muito pouco de verdade que tem nisso. É muito pouco. É um rio caudaloso que o negócio é uma confusão. Né? Visa confundir e, como está falando aqui, né, ele vai
é o inimigo preparando as pessoas, tomando o tempo delas, automaticamente vai influenciar o azeite, diretamente vai influenciar na quantidade de azeite na vasilha. Porque a luta pelo poder hoje, irmãos, de Deus e Satanás, tem uma luta pelo poder, né? Ela é conseguida através do tempo, do tempo. Então essa luta existe, o reino, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, mas o espírito milita contra a carne. E o que vai ser produzido é no tempo, né? Então a virgem, as virgens que tinham azeite, elas consideraram o tempo e arrumaram azeite da vasilha. Hoje, por exemplo, é muito fácil, né? Muito fácil, já deve ter acontecido com algum, a gente com o encargo de ler a palavra, de repente, plim, vem uma coisa lá. Aí você vai ver a notícia, dali vem um, vem outro, vem outro, vem outro, daqui a pouco vem outro, vem outro, vem outro, e e o tempo passa. E não é só 10 minutos. Vai tempo, vai tempo. Aí, o encargo de pegar a palavra evapora. Eu acho que não é só eu que tenho essa experiência, né? Por isso, irmãos, nós temos que cuidar. Tudo acontece no tempo, né? O tempo, o que nós vamos usar para uma coisa e usar para outra, né? Vai ter que envolve necessariamente o tempo. E esse entorpecimento aqui fala exatamente de nós ficarmos com a mente fora do espírito, então ela empoeira, cuidando. Nós precisamos aprender a cuidar das nossas coisas profissionais, coisas pessoais, mas orando. Ora para tudo, porque é a melhor parte que tem, né? Com isso, nós vamos enchendo a vasilha, né? A alma com o espírito, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, cuidado com o coração, irmãos, isso é um cuidado constante. Constante por quê? Porque o velho homem, já foi dito há décadas atrás, né? Que o velho homem é um caso sem esperança. É o ego, é um caso sem esperança. Por isso que Deus providenciou a salvação do espírito, e tem as parábolas, tem a palavra dele, que é o derramar do azeite na mente, na vontade, na emoção. Ou seja, nós somos a nova criação. A velha criação está fora do esquadro, né? O que está em questão hoje é a nova criação, né? Graças a Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o Senhor, cada vez mais mostra o seu amor por nós, e ele também está insistindo com fervor e com brandura, fala o hino, para nós crescermos nessa vida. Ó Senhor Jesus. Então, cada vez mais que o Senhor trabalha em nós, que nós damos ouvido, nós discernimos o som. Essa semana, irmãos, finalmente eu fiz um exame conclusivo de audição. Fui na audióloga, fiz o exame espetacular. Detalhou, definiu completamente a questão da minha audição. E na folha do laudo, mostra lá a quantidade de frequência, o laudo, e tem um item lá que fala assim, vou pegar aqui para os irmãos. Eu quero trazer isso à parte espiritual, que tem tudo a ver. Então, aqui tem audiometria total, está aqui, cheio de gráfico, cheio de coisa. E tem um item que fala assim, índice de reconhecimento. Índice de reconhecimento. O que é isso, irmãos? A unção, nós já sabemos há muito tempo, que é a voz mais baixa que fala na nossa consciência. É a mais baixa. Não é que ela é baixinha, mas é que o do mundo alardeia, quer chamar atenção. Mas o Senhor, como é a realidade, e Ele ama, Ele fala brando, como cicio, Ele fala. Então, esse item aqui, esse quadrinho aqui, é detectabilidade da voz, de voz. Então, ela não só emite aqueles sons, aqueles pi, 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 né? Como também ela fala. Mas falar, eu falo, mas chega a hora que fala assim, fiz e giz. O que eu falei? Falei fiz ou falei giz? Entendeu? E é o teste de palavra, né? O Senhor está falando conosco, irmãos. Ele está falando. Ele não está dando trela, não dá espaço para o inimigo, não. Ele está falando. Agora, quanto que nós detectamos o que ele está falando? Esse aqui é o ouro, né?
Senhor Jesus. Então, nós precisamos detectar o que Deus está fazendo. É o maior empreendimento do universo, é a volta do Senhor. Né? Mas passa pela manifestação do terrível. O universo tem que ser limpo, ele tem que ir para o lugar dele. Ele não gosta de fogo, mas ele vai para o fogo. Né? Ele é a causa de tropeço de todos os irmãos. Todos os irmãos. Então ele tem que ir para o lugar dele. Né? Deus vai limpar o universo. E ele limpa, está nos constituindo, porque nós vamos reinar com ele. Nós vamos reinar. Então, como nós vamos reinar, co-reis com ele, nós não podemos ter uma ideia lá, uma ideia diferente. Não, é assim, não precisa ser desse jeito, faz de outro. Não, nós vamos ser direitinho. Né? Aprender a reinar como reis, né? Fala outro hino. É um exercício, né? Então a palavra ela é um antídoto e ela tem uma efetividade. Ela funciona, irmãos. Tem vacina aí que é 78%, tem outra que é 92%. Né? Isso é o assunto da vacina, irmãos. A unção é muito mais. A unção é muito mais. Ela entra, trabalha dentro de nós. Ela não tem efeito colateral, não tem reação adversa. Não tem reação adversa. Louvado seja o Senhor. Né? Ela é efetiva. Agora, a vacina no papel não adianta nada. Remédio no vidro não cura nada. Nós temos que tomar. E ao tomar, temos que tomar com temperatura alta. Orando. Que o Senhor, ele é perdoador. Né? Ele não quer que nós sirvamos conforme nós mesmos. Né? Então, ele está fazendo a obra em nós. Louvado seja o Senhor. Né? Então, exatamente. Hoje, por exemplo, eu disse ontem, né, mas cabe falar hoje, que o mundo, o velho homem é um caso sem esperança, os incrédulos também, eles andam na consciência do engano mesmo. Né? Anda mesmo. Então, a mesma coisa que aconteceu na época de Noé, aconteceu na época do Ló, e está acontecendo hoje, potenciado. Potenciado porque a população mundial hoje são 8 bilhões. Então é muito mais itens praticados, pessoas praticando, do que na época de Ló. Lá em Sodoma, naquela época, era um titiquinho de gente, era uma coisinha. Você imagina a quantidade de gente que aumentou daquela época para cá. E está todo mundo vivendo conforme o velho homem. E nós mesmo temos que cuidar, para não dar vazão para coisa velha. Então a volta do Senhor vai ser do mesmo jeitinho. A volta do Senhor, a ambiente vai ser do mesmo jeitinho. Né? E cada vez mais as pessoas vão estar, e não só vivendo conforme acha melhor, como também vão estar contra Deus. É o mesmo que Nimrod fez. Você não vai destruir de novo, não. Nós vamos fazer aqui agora. Aqui agora nós vamos governar. O Nimrod encabeçou o homem ser independente de Deus. Cristalizou, tornou real ali a vida independente de Deus. Não tem mais espaço depender de Deus, pedir para ele, não. Nós fazemos, porque não vamos esperar? Nós fazemos. Né? Então, essa vida caída tomou consistência. Né? E a mesma coisa hoje. Quando Satanás trabalha o mistério da iniquidade por trás, as pessoas nem percebem, mas vão ficando cada vez contra Deus sem perceber. Que negócio de falar de Deus? Cada um arruma a sua coisa do seu canto e pronto. É desse jeito. Cada um vive do seu jeito. O que as ideologias fizeram? Fizeram cada um ser do jeito que gosta. Das mais variadas aberrações, as mais coisas que já estão ditas em Romanos 1. Então, hoje, né, até as pessoas do mundo dos escritores famosos, George Orwell, falou que lá no 1990, que se escreveu lá para trás, mas em 1990, que era um futuro longínquo, cada grupo de pessoas iam se reunir conforme o gosto deles. E o que tem hoje? Cada um reside do jeito que quer. E Deus, não vem ao caso, não vem ficar com esse assunto. Nós temos direito.
Esse é o direito. É mais isso, mais, entendeu? Desdobra para esse lado. E é o que tem hoje. E quanto mais ele está do jeito que ele gosta, menos ele quer saber de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. Ele salva, perdoa, tal, mas o que ele está trabalhando é a santidade dentro de nós. É a santidade. Senhor Jesus. Então, isso contrasta totalmente com o mundo. Nós, por exemplo, não estamos buscando o Senhor só para ser salvo do Espírito, né? Já foi. Mas para ser guardado de acidente, guardado disso, para ter emprego, não é só para isso. Não é só para isso. Que o Senhor trabalhe de todo jeito. De todo jeito. Com emprego, sem emprego, com doença, sem doença, né? Com falta, com abundância, com falta. Todas essas mudanças de fundo, é para nos aperfeiçoar. Né? Então, as ideologias fizeram o quê? Acabaram, calcinaram com essa chance, né? O apreço por injustiça. Né? Cada vez mais as coisas, não precisa nem detalhar isso aí, né? Não precisa nem detalhar. Né? Então, para nós, o que precisa? Assim habite Cristo em vossos corações. Pela fé. A salvação é pela fé, o nosso crescimento é pela fé. Nós podemos estar com a mente na ansiedade, mas se nós invocarmos o Senhor pela fé, nós cremos, vamos orando, a temperatura vai aumentando, sair de nós mesmos e tocamos no Senhor. É pela fé. Pela fé. E isso é a maneira santa de Deus, né? Para nós sermos aperfeiçoados. Aí ele nessa operação, ele está fazendo com cada um de nós um povo separado e zeloso de boa obra. Qual que é boa obra? É a obra da fé. É a obra da fé, e nós vamos estar cheios da perseverança e esperança, por quê? Porque a Bíblia diz, né, em Hebreus, que nós temos por felizes, quem que Deus tem por feliz nessa terra? É quem fez a vontade dele. Eu vou mostrar para quem é semelhante. É o homem prudente, é a virgem prudente, é esse aí. Esse eu vou mostrar para a quem ele é semelhante. Né? Graças ao Senhor pela vida da igreja, por esse jardim, né? Porque está nos levando objetivamente, diretamente, nós temos esse bom depósito, nos preparar para reinar com ele. Né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, agora, para esse povão todo que rejeita o Senhor, que foi vítima das ideologias, mas mais gosta, né? Mais gosta. O que Deus vai fazer? Ele vai mandar a operação do erro. Então, nós conhecemos o Senhor do lado do coração dele, do amor dele. Mas esses incrédulos, essas pessoas que deliciaram com a injustiça era o arroz com feijão deles. É um jeito de dar golpe em um para outro, e tal. É isso aí. É o curso do mundo. Ele vai jogar a operação do erro, os caras vão achar que é uma boa e vão ser destruídos. Por quê? Porque tem que limpar. O Senhor vai limpar o universo. E isso, irmãos, não é um procedimento injusto. Isso não é injusto. Porque ele veio, ele sofreu, ele deu a vida dele. Por Pai, nós não tínhamos saída para a justiça do Pai. Ele foi o intercessor, ele entrou no meio para receber o castigo. Ele é uma pessoa que tem sentimentos. Quando uma pessoa não dá bola para ele, não aprova ter Deus no seu conhecimento, o sentimento para com ele não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom. Mas chance tiveram. Ele não vai ser injusto de maneira nenhuma. E quando houver o julgamento governamental de Deus, que eles vão ser destruídos, isso não vai ser injusto, irmãos. Senhor Jesus. Então, cada vez mais nós valorizamos o Senhor. Valorizamos por quê? Porque nós também somos derrotados, né? O velho homem é um caso sem esperança, mas nós estamos sendo exercitados, nós estamos aprendendo a caminhar. Já demos o primeiro passo, estamos caminhando, e agora pela misericórdia e graça de Deus, já estamos suportando choque já. Suportando choque das circunstâncias, permanecendo. Vem uma chuva de dardos no nosso pensamento, todo dia para distrair, nós estamos aprendendo a permanecer no Senhor. Já estamos
pela graça, suportando choque já. Senhor Jesus. Mas não mudar o rumo. Se muda um pouco, lá a pouco já corrige de novo. Senhor Jesus. Então, nós precisamos, falando também, por que nós conseguimos isso? Por causa de Romanos 8, da lei do Espírito da vida, que em Cristo Jesus nos libertou do que oprime o mundo, que é a lei do pecado e da morte. Né? Rejeitaram ter Deus no seu conhecimento. Então, essa lei do Espírito da vida em nós é a vacina, Efésios 6 fala da armadura. Nós não entramos porque Deus nos ama tanto e nós somos tão queridinhos. Não, nós temos que estar no Espírito. Né? Nós precisamos portar espiritualmente a armadura de Deus. E a espada, qual espada? É o Espírito de Deus. É o Espírito que é a palavra. Né? A palavra de Deus. Então, Senhor Jesus, é o nosso encorajamento, é a parte da vida da igreja em paz. As igrejas têm as provações por fora, mas dentro de nós tem muita alegria. Na vida da igreja tem muita paz, tem muita intrepidez. Né? Então, cada vez nós estamos nos tornando mais parecido com ele. Ele não aceita Satanás, nós estamos passando a não aceitar também. Ele é inimigo nosso, não tem acerto, não tem que fazer uma reunião para ver o que Satanás acha, que nós estamos achando, se vai poder passar, não vai, não. Nós não estamos perguntando para ele. Né? Para ele não fala nada, não acha nada, não tem que ouvir nada dele. Né? Com isso, nós vamos ter um viver forte, um viver prevalecente. E a vontade de Deus vai prosperar na nossa mão. Prosperou na mão dele, na mão do Senhor, que ele vê com alegria isso, e vai prosperar, está prosperando na vida de cada um dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Então é dessa maneira, como fala em Pedro, que vai ser nos aberta uma rica entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja o Senhor. Poderia falar mais coisa, mas o tempo já foi. Né? Então, isso que eu quero falar. Né? Uma grande ênfase nesse período de pré-tribulação, de manifestação do nojento, né, do anticristo. Ele vai na casca, na aparência, os incrédulos vão achar ele um espetáculo, porque só vê por fora. Né? Mas ele vai fazer tudo isso mesmo, nós já estamos avisados, mas a nossa ênfase não é ele, a ênfase é crescer, negociar talento, crescer, porque ele confiou os talentos para nós e nós precisamos negociar. Está incluído isso, é automático. Né? Se não ficar pensando muito, não negocia. Nós precisamos ser enviados. Louvado seja o Senhor. E também, irmãos, já que a palavra já foi toda falada, né? Os irmãos, o Senhor abriu tudo para a vida da igreja. O que nós vamos entrar agora? Aham. Qual que é o assunto? O assunto agora, o próximo assunto, é isso aqui, ó. O que vai faltar agora? Vamos usar a perseverança da esperança. Não vai pregar o evangelho de novo para nós. Nós já ganhamos o evangelho. Nós já estamos negociando os talentos. Não tem outro evangelho para pregar. Se alguém falou outro evangelho, que seja maldito. Já falou tudo, irmãos. Não tem mais para falar, tem que praticar. E da agora até o arrebatamento, o que tem? É isso aqui, ó. A perseverança da esperança. Né? Tem um hino que fala: ó Senhor da esperança, meu coração se alegra em ti. Se tribulado por provas, meu coração desmaiar, e a tua fé esvair-se, e a confiança afindar, que tua fé me sustente com o seu vivo poder, e na riqueza da glória, assim então eu vou ter. Oh, vem, ó Senhor da esperança, vem, ó Senhor da esperança. Não tem outro evangelho, já foi falado. Como professor, né, Ademir, ou Rafael, a matéria já está registrada. Né, Leocádia? A matéria está registrada. Né? Senhor Jesus, quando ele vier, ele vai querer o que ele falou, meu. Por que não abriu? Então eu tenho para mim, irmãos, isso é subjetivo, né? Mas está totalmente em paz com isso. Quando o Senhor vier, não vai falar nada.
Não vai falar o julgamento, não vai falar nada, vai só olhar. Só olhar. E esse olhar não é aquele olho fuzilando. É um olho de cordeiro. Olhou, não amou, né? Não abriu. O que tem que acontecer? Tem que ser levado para outro lugar. Tem que acabar de amadurecer. Né? Senhor Jesus. Então, não é a maior parte. Vai ter uma parte que vai ficar. Né? Mas a nossa responsabilidade, o que é? É levar um por um, encorajar uns aos outros, apacentar uns aos outros. Por quê? Porque a fé está aberta, a temporada de nós sermos aperfeiçoados. Está aberta a temporada. Em tempo real. Tempo real, com tudo que tem pela vida, de sabor, de coisa e tal, tá tudo aberto. A temporada está aberta para crescer em vida. Para tudo. Tem um outro passagem para encerrar, que fala assim que nós devemos entregar para Deus, para o reto juiz, que julga retamente. Entregar tudo. Tem que entregar tudo. A nossa confusão começa quando nós pegamos a coisa e julgamos por nós mesmos e atracamos com o problema. Aí, além de ter o julgamento de Deus, que julga retamente, nós vamos entrar, se não tem culpa antes, nós vamos entrar no bolo. Então, por isso que ele fala que nós devemos entregar tudo àquele que julga retamente. Que no devido tempo, ele vai né? E é o que acontece conosco, né, irmãos? Tem muitas situações que acontecem que nós só podemos orar. E o Senhor, hora que responder, resolve. Resolve, acabou. Então, os irmãos negociam os seus talentos. Amém.